turma, é a professora Edilane que está falando. Hoje nós vamos falar sobre um gênero textual muito utilizado, que é o anúncio publicitário, né? Esse gênero textual, ele promove um produto ou uma ideia. E onde que esse gênero textual ele é veiculado? Então, ele é veiculado nos meios de comunicação de grande massa, como jornais, revistas, televisão, rádio, internet, tá? E também nós podemos encontrá-los em outdoor, panfletos, faixas, cartazes de rua, no ônibus, no metrô e em muitos outros lugares. A principal característica desse gênero é que ele quer convencer o consumidor a adquirir aquilo que ele está promovendo, né? Que ele está anunciando o produto, ou então o serviço, ou então a ideia, né? Digamos que, suponhamos aí que uma empresa ela quer promover a ideia de conscientização nas pessoas para que não jogue lixo, não descarte o lixo em qualquer lugar, né? Então, ele vai confeccionar um anúncio em cima dessa ideia, tá? Então, a principal característica é o convencimento, é tentar persuadir o consumidor, o interlocutor, a adquirir essa ideia, adquirir esse produto, certo? Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem os anúncios publicitários, eles utilizam de diversas ferramentas discursivas. Por exemplo, eles utilizam as imagens, né, que é a linguagem verbal, utilizam de uma linguagem simples, utilizam de humor, utilizam de textos bem curtos, né, utilizando aí da linguagem verbal, certo? Note que esse tipo de texto, ele tem como intuito chamar a atenção do consumidor. Então, por isso, normalmente são anúncios atrativos, são repletos de verbos no imperativo, que nós já falamos, que ele também é apresentado no gênero cartaz, certo? É aquele verbo que expressa ordem, compre, veja, analise, certo? De acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam a função conativa ou apelativa, que é, por sua vez, o intuito de convencer os receptores da mensagem, ou seja, convencer os consumidores. Então, agora a gente vai pontuar as características do anúncio publicitário, viu, gente? As principais, certo? Então, primeiro, ele é de caráter comercial, tá comercializando alguma coisa, né? Se for um produto, se for um serviço, se for uma ideia, mas está comercializando, tá bom? Utilização da linguagem verbal e não verbal, que eu já havia falado com vocês. A utilização de uma linguagem simples, afinal, ele é produzido, ele é confeccionado para um número grande de público, certo? Então, é necessário que a linguagem seja simples, acessível ao público. Textos relativamente curtos, como eu havia falado, para não tornar cansativo, já que é um texto de maior veiculação, então não pode ser um texto muito grande que as pessoas se cansam, certo? Então, por isso, o texto é relativamente curto. Textos persuasivos e atrativos. Persuasivos é com a intenção de convencer, né, o interlocutor a adquirir. E atrativo porque ele precisa prender a atenção de quem vê, de quem lê, tá? Ou de quem ouve também. Utilização de humor, ironia e criatividade. Verbos no modo imperativo, que eu já havia falado com vocês. Figuras e vícios de linguagem também são utilizados nesse tipo de texto, nesse gênero textual. O uso de cores, imagens e fotografias. O que a gente precisa entender? Que todo texto de cunho publicitário, ele é direcionado para um tipo de
público, existe um tipo de público, né? um público-alvo. Então, essas características devem estar adequadas para o tipo de público a que ele se refere. Por exemplo, eu vou utilizar a mesma imagem que eu utilizaria num texto publicitário direcionado a adulto para criança? Obviamente que não, né, gente? Porque isso não chamaria a atenção da criança. Cores vibrantes chamaria a atenção das crianças. Utilização de desenhos, né, imagens de desenhos também chamaria a atenção da criança, tá certo? Então, aí fica o referido gênero textual que a gente acabou de discutir, tá certo?